começando mais um episódio do nosso Pod Mulher, o podcast da Mulher Moderna, e eu estou com uma mesa linda aqui, mais uma vez, neste nosso encontro. Estou aqui com Adriana Fabres, dentista, especialista em harmonização orofacial. Também com a incrível Fabi Denadá, eu sou consultora de imagem e estilo. Eu vou falar dela primeiro, né? Pode falar dela e você fala de primeiro. Juliana Paduani, seja bem-vinda, minha querida. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante delicado, que é o câncer e a maternidade. E antes que a gente entre no assunto, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Mozi Schultz, sou mentora de mulheres na área de desenvolvimento pessoal. Vamos começar então, né? Este assunto tão delicado. Tudo bom? Juliana, como você está? Conta um pouquinho, se apresente para nossa audiência. Então, eu sou Juliana Paduani, eu sou mãe do Leonardo, sou paciente oncológica há 6 anos. Né? O Léo veio nesse meio desse tumulto aí do câncer, né? E graças a Deus ele veio com muita saúde, né? Para trazer alegria para minha vida, para trazer, né, vida para minha vida de verdade, né, vamos dizer assim. E assim, estou aposentada no momento, né, por causa do tratamento, mas sou advogada de formação, sou turismóloga de formação e me tornei escritora, porque a gente vai se descobrindo, né, nesse meio, nesse turbilhão de coisas, a gente vai se descobrindo, e eu me descobri escritora. Gosto muito da escrita, acho que me ajuda muito a lidar com o meu dia a dia também. E aí eu escrevi 2 livros para contribuir com outras pacientes que também passam por essa situação de câncer e maternidade, que é uma situação muito delicada, né? Então eu trago várias sugestões, situações que aconteceram comigo dentro da minha experiência, que me ajudaram, né? E que eu sei que ajudaram já outras mulheres que conheço, que também passaram por situação parecida. Então, esses 2 livros vieram para me trazer um pouco mais de utilidade, vamos dizer, já que a aposentadoria é por invalidez, né, algo tão pesado. Mas aí o livro me trouxe isso, e assim com ele eu venho ajudando outras pessoas, né, descobrir meu propósito de vida, né, nisso daí. Muito foi interessante. Conta pra gente, como é que foi essa descoberta? Você estava onde? Você já tinha o seu filho? Como é que... Conta um pouquinho pra gente, porque eu acredito que as pessoas que passam, né, gostam de compartilhar alguns detalhes, assim, poxa, isso aí parece com a minha experiência. Né? Com certeza. Então, eu estava morando na Inglaterra na época, foi em 2017 que aconteceu. Eu me mudei para lá em 2016, em março de 2016, com o intuito de fazer um mestrado, né, em Direito Internacional. Como eu falei, eu sou formada em Direito, né, sou advogada em formação. Então, eu fui para lá com esse intuito. Falei, vamos lá, vamos, né? Botei assim, na experiência, era um sonho que eu queria realizar. E aí eu fui para lá. Quando eu estava lá, eu comecei a estudar, trabalhar para poder melhorar meu inglês, que eu já tinha estudado aqui, mas o inglês do Brasil é aquela coisa do The Books on the Table, Sky's Blue, né? Então eu precisava dar uma aprofundada, assim, né, para eu poder entrar para o Master. Então eu comecei a estudar com professora particular para poder dar uma turbinada, vamos dizer assim, no meu inglês. Comecei a trabalhar para me manter lá, né? Eu falava, não quero que meu pai fique me mantendo num país onde tudo é em Libra, pensa, era 7 vezes mais, 6 vezes mais ou menos na época. E aí eu falei, não, eu mesmo vou me manter, vou me virar por aqui e tal. Quando foi em fevereiro de 2017, eu senti um carocinho entre a mama e a axila. E aquilo eu estranhei, porque eu nunca tinha tido nada desse tipo. E aqui no Brasil eu sempre fui muito cuidadosa, muito, sabe, de ir ao médico, de sempre estar avaliando, fazendo os preventivos, essas coisas todas. E aí eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui. Quando meu marido chegou, na época a gente era noiva, ele virou, eu falei com ele, ele falou, não, realmente tem alguma coisa aqui, não é tipo você que tá, né, pirando. Falei, vai no médico, vai no GP que você vai ver o que é. E eu fui e tal, eles, não é nada não, por 3 crenças super limitantes que eu falo, tirem isso da cabeça porque isso não existe, tá? Que câncer não dói, que eu sentia dor. Então, não é câncer porque tá doendo. Que você é muito nova para ter câncer. Não é câncer. Você é muito nova. Imagina, se fosse assim, criança não tinha câncer, né? E porque você não tem histórico na família e eles consideram linha reta, ou seja, pais, avós, né? Assim, não tem, eu tenho nos colaterais, né? Tipo tios, assim, primos, longe e tal, que tem câncer, mas na linha reta não tem. E aí ele fala, não é câncer, né? Não é. Falei, gente, mas tá esquisito isso aqui. Aí quando o médico foi avaliar, ainda tinha outro na mama, mais embaixo. Então era entre a axila e a mama e outro mais na mama.
Aí, não é, tá, e o que que, então, não sei, não sabemos o que que é, vamos fazer uma ultrassom para verificar. Na ultrassom, eles não conseguiram identificar o que que era, porque, segundo eles, o músculo da mama, vamos dizer assim, né? Não sei se é assim que chama, mas tava enrijecido, porque eu sou nova, né? Então, sabe, tá difícil de identificar, mas não se preocupa, porque o câncer não dói, porque você não tem, né, na família, na linha reta. Então, relaxa. Então, tipo, fica de boa, entendeu? Aí eu, tá. Só que aquela coisa continuou me incomodando, tava doendo. Chegou num ponto e eu continuava indo ao médico. E nada, vamos trocar um anticoncepcional. Trocava anticoncepcional, o negócio piorava. Aí, não, então vamos usar um agora que ele é maravilhoso, que ele é o melhor no mercado hoje em dia e tal. Comecei a usar. Aí que o negócio desandou mesmo. Aí aumentou consideravelmente. E aí tava bem inchado, axila inchada, mama inchada. Eu já não usava mais sutiã, já não dormia mais do lado esquerdo, de tanto que doía. Esse período durou quanto tempo? Meses. Foi de fevereiro a agosto. Mas esse você tava lá. Eu tava lá. Aí em agosto, a coisa desandou feio. E eu fui no médico e falei assim, olha só, esse anticoncepcional pode ser maravilhoso para outras mulheres. Para mim não está sendo bom. Porque se ele é para diminuir, não dá para ele estar aumentando então. Ou era para estar estabilizado, ou era para estar diminuindo. Então tem alguma coisa errada aqui. Aí ele, não, então não vou nem te examinar, já vou mandar direto pro especialista. Porque lá primeiro você vai pro médico de base. Depois, Aí eu fui. Chegou lá, a médica avaliou e falou assim, Juliana, você tá completamente diferente da outra vez que eu fiz a ultrassom, aquela primeira ultrassom. Falei, tá, e aí? Ela falou assim, fica no hospital, porque nós vamos precisar fazer um monte de exame. É ótimo. Fiquei no hospital. Nessa época, então, meu marido ficou comigo, porque ele já tava, né, pirando já, porque ele é todo ansioso. E eu sou mó tranquila, e ele é ansioso. Aí ele ficava, não, vamos ver logo, não sei o quê. Tá bom, vamos ver então esse negócio logo, vamos resolver isso aqui, porque eu sou assim, vamos resolver, o negócio é resolver. E aí eu comecei os exames. Aí a médica olhou, não convencida, mandou eu pra mamografia. Fui fazer mamografia, a lágrima escorria, assim, de tanto que doía. Tava doendo, apertava. Aquilo doía pela alma. Aí continuei lá e tal, fiz, não, vamos fazer de novo a ultrassom, você se importa? Não, vamos descobrir logo o que tá acontecendo. Aí, então tá bom, aí vamos lá. Aí a outra médica veio para confirmar o que essa estava pensando. Tipo assim, entendeu? Ela pediu para outra médica vir para ver se ia pensar a mesma coisa. Aí falou, não, vai ter que ir para biópsia. Aí eu fui para biópsia. Aí coletaram o material e aí detectaram que era câncer mesmo. Só que aí tem um fator importante nesse meio dessa história, que é o resultado. Ele era para vir numa sexta-feira. Nessa sexta-feira, era o pior dia para eu sair da cafeteria, onde eu trabalhava. Porque eu fazia os papéis, né, o paperwork que a gente chama para o head office. Então, eu tinha muito trabalho para fazer. E eu, workaholic, como sempre fui, falei, não, hoje não dá para eu sair do trabalho. A minha gerente, pelo amor de Deus, você vai porque seu hospital te chamou, porque tem alguma coisa nesse exame. Falei, não vou, porque eu tenho muito serviço para fazer. Olha eu. Aí, né, a gente pensa no trabalho primeiro do que na gente, né? Hoje eu já mudei totalmente isso. Então, aí ele virou e falou assim, não, vai lá. Eu falei, não vou. Eu vou ficar aqui porque tem paperwork pra fazer, eu vou fazer meu trabalho. Semana que vem eu vou, não vai dar nada não isso daí. Isso é uma bobeira. Um trem pra drenar, um trem qualquer coisa. Tá, beleza. No sábado foi aniversário do tio do meu marido. E teve uma festa e tal, juntou a brasileirada lá e aquela coisa, né? A gente tá num país diferente, a gente gosta de encontrar com os brasileiros para poder vivenciar um pouco da nossa cultura. E aí, estamos lá. Depois desse aniversário, eu e meu marido fizemos o Leonardo. E aí, a gente não sabia, porque eu não sabia que eu tinha câncer. Eu não imaginava que ia ser câncer, afinal de contas, o câncer não dói, meu tava doendo, né? Aquela coisa toda que eu já falei. E aí, eu falei, fizemos o Leonardo, quando foi na quinta-feira, mais ou menos, aí a gente foi no hospital para pegar o resultado da biópsia. E aí veio positivo, né, pro câncer. E aí foi assim, puxou o tapete total. Falei, agora ferrou total, né? Desculpa o palavrão, mas o que eu vou fazer agora? Porque eu tinha planos, vários planos. E é aí que a gente fala, né, que a gente não planeja nada, a gente não tem controle de nada. A gente pode até pensar, ter os sonhos, planejar aquilo ali, mas é Deus que sabe de todas as coisas. Não é você, não é a gente que sabe. Então, tipo assim, eu tinha vários planos de fazer meu mestrado, de melhorar minha carreira, de atender imigrantes, de fazer N coisas lá,
né, melhorar meu inglês e conseguir um emprego melhor e fazer várias coisas, tirar a carteira de motorista que eu já estava tirando. Mas aí veio o câncer e Acabou. derrubou tudo. Porque daí como é que eu ia fazer? Né? Não tinha como. Então agora vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um PET scan, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. E eu comecei naquela rotina louca e nessa eu travei da coluna, porque eu já estava muito exausta do trabalho. Estava trabalhando assim, exaustivamente. Às vezes 7 dias seguidos, eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, em pé, correndo pra cima e pra baixo na cafeteria. Então assim, eu tava louca já. Então eu achava que a minha dor nas costas era Decorrente desse do excesso. trabalho, do excesso de trabalho. Então eu ia dormir com um remédio todos os dias, tomava Nadine todo dia pra dormir, né, pra poder dar uma relaxada pra eu conseguir aguentar o dia seguinte. E assim eu tava indo. Então nesse meio, acho que Deus pensou assim, você não vai parar não? Então beleza, então eu vou te parar. Aí ele foi e me travou da coluna. Aí pronto, eu não aguentei andar, eu quase não consegui chegar em casa. Eu cheguei na metade do caminho, tive que ligar para meu marido, que por sorte estava de folga no dia. E aí ele passou lá e me buscou, porque eu já não aguentava mais andar. Eu tava já arrastando o pé assim, porque não conseguia mais de tanto que doía minhas costas. E aí fui fazer o PET scan, né? Tomei inúmeros remédios fortíssimos para dormir. Eu passava o dia dopada de remédio para aguentar e ir para fazer o PET scan. Quando eu fiz o PET scan, que veio o resultado, aí veio outra bomba. Juliana, você está com metástase óssea, coluna, quadril e externo, e tem um ponto de câncer no fígado também, que era o mais preocupante. Aí então, além da mama, tinha todos esses outros. Falei, putz, tá. Então tá, quem trata um câncer, trata 2, trata 3 e vambora. Tipo assim, eu tentando pensar sempre da maneira mais positiva possível. E aí é óbvio que eu senti que doeu em mim, é óbvio que eu fiquei triste, é óbvio que eu chorei horrores. Mas assim, eu sempre pensava assim, não, tá doendo hoje, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que resolver. Então eu ia, e no outro dia eu levantava e ia fazer o que eu tinha que fazer. Então é o que eu sempre falo, a gente tem que aceitar que dói, porque somos seres humanos, e a dor é inerente ao ser humano. A gente foi feito para sentir dor também, né? A gente tem que ter alegria, mas tem que ter dor também. E na dor a gente aprende. Então, se você se permitir a dor, ela vai passar. Agora, se você se permitir ficar só na dor, aí acabou. Aí você afunda, vai pro fundo do poço, ferrou. Entendeu? Você não pode deixar cair no fundo do poço. Você tem que deixar a dor vir. Igual eu falo assim, de experiência. Eu deixei a dor vir, doeu pra caramba, mas peraí, o que eu tenho que fazer agora? Então, eu comecei a agir. Daí, 20 e poucos dias depois, eu fui fazer a radioterapia, o assessment para radioterapia, que era tipo aquela consulta prévia daqui. Aqui eu não sei no Brasil como eles fazem a radioterapia, que eu nunca fiz aqui. Mas lá era assim, você ia para uma consulta com uma enfermeira especialista em câncer. Daí ela vinha, conversava, explicava como é que ia ser o tratamento e tudo mais. E o tempo inteiro que eu ia pro hospital, porque a gente tava naquela rotina frenética de hospital, né? Quase todo dia eu tinha que ir pro hospital fazer alguma coisa. Aí eles falavam assim, olha, você não pode engravidar. Vocês são um casal de pessoas novas, então, tipo assim, tá na idade de engravidar, né? De pensar em ter filhos, você não pode pensar em ter filhos. Porque o seu câncer é do tipo hormonal, você não pode engravidar. Não, beleza, tô grávida não, vou ficar grávida não. Aí, pra fazer o PET scan, isso é um outro detalhe interessante, eu falei assim, você quer saber? Eu vou fazer um teste de gravidez, porque eles estão me enchendo tanta paciência com esse negócio de que eu não posso engravidar, e eu já cansei de falar que eu não tô grávida, que eu falei, vou fazer pra poder dizer, tipo assim, não, ó, eu fiz o teste deu negativo. Sabe aquela coisa assim? Pra, tipo, calar a boca deles. Aí eu fiz o teste em casa, aquele teste de farmácia. Deu negativo. Eles eram falso negativo, né? Porque tava só no comecinho, tava nos primeiros dias ali da gravidez, então não ia aparecer no teste. Amém. Naquele teste que eu fiz, né? Aí eu fui para assessment da radioterapia. Cheguei lá, a enfermeira novamente. Tem alguma chance de você estar grávida? A pergunta que não quero calar de jeito nenhum. Aí você esfregou o negócio na cara dela. Aí eu falei assim, eu não estou grávida. Aí eu já comecei a ficar estressada, porque, né, direto eles ficavam me perguntando. E eu falei, eu já falei um monte de vezes que eu não tô, né? Eu falei assim, não, eu não estou grávida. Eu já falei que eu não estou grávida, já fiz o teste, deu negativo. Eu não estou grávida. Aí ela, não, então tá, a gente já coletou o seu sangue? Ela falou, tipo assim, né? Então, eu vou pedir pra fazer o contraste, tipo assim, anyway, eu vou pedir. Tá, pede o que você quiser e pronto. Ainda foi até meio grossa com ela, tadinha. Aí, fui embora. No outro dia, aí eu fui fazer a radioterapia, né? Aí cheguei lá, aí uma outra enfermeira veio me atender. Aí ela, ei, Juliana e tal, como é que você tá? Eu tenho que te fazer umas perguntas. Falei, lá vem ela perguntar se eu tô grávida de novo, eu pensei, né? Aí ela,
Porque eu tenho que perder, é protocolo, né? E tal. Eu falei, não, tudo bem, pode perguntar. Aí ela começou, as perguntas, aquele monte de perguntas. Daí ela veio, tem alguma chance de você estar grávida? Aí eu, mas de novo essa pergunta? Aí eu falei assim, não, é porque eu tenho que te perguntar, desculpa e tal. Aí eu falei, não, olha só. Eu já fiz o teste, deu negativo, eu não estou grávida, tá? Mas é engraçado que essa noite eu sonhei com uma criança. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Isso. Eu falei, porque eu tinha sonhado, de fato. E na hora eu lembrei daquilo. Parece que um anjinho virou pra ela e falou assim, vai olhar o exame de sangue dela. E ela... Antes da radioterapia. Aí ela falou assim, tá... Não, eu vou olhar seu exame de sangue, just in case, né? Que eles falam assim. E eu vou... E pode ir pra sala de radioterapia? Daqui a pouco eu vou lá, se prepara, que eu já vou lá autorizar o inicial, a rádio. Bom, aí eu fui. Tudo tranquila, tipo, não tô grávida, tudo certo, meus exames e tal. Vou fazer isso, a radioterapia, vai acabar logo, acabou, daqui mais um ano. Acabou, pronto, posso voltar à minha vida normal. Aí ela voltou, branca, assim, que não tinha cor na boca dela, na sala de radioterapia. E eu lá com a máquina em cima de mim, pra marcar os pontos que tinha que bater a radiação. Os enfermeiros a potes. Eu já com as calças riadas, vamos dizer assim. Desse jeito, pronta para a radioterapia. Crente que eu ia sair dali já radiada o negócio. Já tava com o look do dia. O look do dia. Aí a mulher chega branca, que nem uma vela, assim, com a boca branca, pálida. Para tudo, que a gente não pode fazer nada. Eu só olhei pra ela, what? Aí ela falou bem assim, não podemos fazer nada. A doutora Mita, que era minha oncologista na época, não autorizou. Nós vamos precisar investigar, porque provavelmente você está grávida. Eu, hã? Como assim? Eu falei, não, gente, eu não tô grávida. Eu já fiz o teste, deu negativo. Não, geralmente não tem que repetir. Porque eu acho que o teste deu falso negativo. Aí pronto. Eu falei, ainda bem que eu tava deitada, porque eu acho que se eu tivesse em pé, eu tinha desmaiado, caído dura no chão, porque, né, imagina. Falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Mudou tudo, né? De novo. Assim, né? Total. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá bom. Aí saí daquela sala, assim, meio desnorteada. Aí vem Nesse era a minha enfermeira que me acompanhava, né? Lá a gente tem uma enfermeira especialista em câncer que acompanha a gente. Ela providencia tudo, maravilhosa, Nesse. Aí Nesse veio. Quando ela vem é porque a bomba é grande. Então quando ela vem assim, entendeu? É porque o negócio era feio. Aí ela chegou, Juliana, vamos ter que repetir o exame. Tá bom. Aí fiz xixi no potinho, colhi sangue de novo e tal. Aí o xixi, ela tava mais nervosa que eu, acho. Mas ela tava tentando disfarçar, o xixi caiu no vestido dela. Aí eu tinha que fazer xixi de novo no potinho. E aquela confusão. E meu pai e minha mãe lá esperando. Meus pais tinham acabado de chegar na Inglaterra pra ficar comigo, né? Pra me ajudar no tratamento e tal. E aí meus pais, o que tá acontecendo, Ju? Eu falei, vocês estão falando que eu tô grávida, gente. Eu não tô grávida. Meu pai, meu Deus, mas como assim? Eu falei, então, estão falando. E eu, assim, não entendendo nada. Sabe aquela coisa que você tá assim, não é possível. Não tem condição de vir tanta notícia assim, uma atrás da outra. Não tem condição de um negócio desse. Aí, nisso, meu marido me liga. Ele tinha ido a Londres, na contadora, pra fazer a declaração de imposto lá dele. E aí, ele me ligou. E aí, amor, tá tudo certo? Né? Já conseguiu? Já terminou? Eu falei, então, não. Eles estão falando que eu tô grávida. Foi assim que eu falei, peraí que eu tava grávida. Romântico. Lindo, gente. É, lindo. Maravilhoso. Aí eu falei, gente... Aí ele, como assim? Como assim? Não é possível. Eu falei, não é possível. Ele falou assim, meu Deus, mas não pode ser. Aí eu falei assim, pois é, vamos aguardar, porque agora tem que fazer outros exames pra gente saber. Aí, beleza. Quando foi no outro dia, Nesse me ligou de manhã cedo. E aí, Juliana, você fez o teste em casa? Porque daí eles falaram, faz outro teste de farmácia em casa. Aí, beleza, meu marido chegou em casa, eu falei assim, pede a Paula um teste de gravidez pra mim, que era minha vizinha, prima dele, do andar de baixo, da onde eu morava. E aí eu falei, pede Paula, que ela tava tentando engravidar, então ela tinha vários testes de gravidez em casa. Aí eu falei, pede ela pra mim um, por favor. Aí eu cheguei do hospital, logo ele chegou, aí subiram os dois com o teste de gravidez pra mim, fui eu pro banheiro pra fazer o teste de novo. Você não tava mais aguentando fazer xixi, não, né? Eu não aguentava mais. Aí eu falei, meu Deus, não é possível isso aqui. Tipo assim, na minha cabeça eu não tava grávida, de jeito nenhum eu tava grávida. Mas aí Deus sabe de todas as coisas. Aí fiz xixi, botei. Eu tava tão nervosa na hora que eu não conseguia ler o teste. Eu tremia tanto, assim, que eu não conseguia ler o que tava escrito ali, o que tinha ali. Aí eu só sei que eu abri a porta e estava assim, Paula, o William, minha mãe, meu pai, assim, na frente da porta, esperando pra saber o resultado. Todo mundo assim, né? E agora? Aí eu fui, falei, vizinha, eu chamava ela de vizinha. Vizinha, dá uma olhada aqui. Eu assim, tremendo, com o teste na mão. Dá uma olhada aqui, eu não tô conseguindo ver. Aí ela olhou assim. Aí ela só olhou assim pra minha cara, com aquela cara assim, séria.
Ela aí, vizinha, deu positivo. Falei, putz, agora ferrou. Falei, agora o trem desandou mesmo. Porque agora como é que eu vou fazer? Porque eles cansaram de falar que eu não podia engravidar. E eu apareço grávida, e agora o que vai ser isso? Eu pensei, aquele dia, essa pessoa que você fala, que é faladeira pelo extremo, ficou sem falar, muda. Que eu não tinha voz pra falar, de tão assustada que eu tava. Que eu falei, agora ferrou total, o que eu vou fazer? Aí eu tentei dormir, porque eu não queria ficar pensando. Aí todo mundo ficou mudo. Minha mãe foi ajoelhar lá pra rezar, pedi Nossa Senhora, pedi pra todo... Olha, pelo quanto é santo, Nossa Senhora Aparecida, todo mundo. Pedi Deus, pronto. Meu pai foi pro outro lado rezar. Meu marido ficava de um lado pro outro na casa e a gente ficou naquele jeito. Aí no outro dia de manhã, Nesse me ligou. Juliana, e aí? Falei, aqui deu positivo. Ela falou assim, aqui também. Falei, nos dois? Ah, nos dois. Eu falei, então, aqui é? Porque 3 deve estar positivo, mas tem como estar errado. Falei, então, aqui? Ela, você já sabe o que você vai fazer? Falei, então. Quando a gente começa com então, é porque vem bomba, né? Falei, então, eu acredito num Deus de milagre. Então, eu não sei o que é possível fazer, mas ele sabe. Então, ele vai providenciar. Ele vai me dizer o que é pra fazer, porque eu, sinceramente, não sei. Né? Se eu vou ver, assim, eu vou manter. Porque eu não quero abortar. Tipo, agora que Deus me deu, então é meu. Mas, se ele quiser, ele tira. Eu não vou fazer nada, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ah, então tá. Não precisa decidir nada agora, não. Vem que a doutora Mita quer conversar com você, é o oncologista. Falei, tá bom. Aí de tarde eu fui lá. Cheguei lá, aí a doutora Mita veio, Juliana e tal. E eu falava com Deus assim, eu tinha um pacto eu e Deus. Eu falava assim, Deus, tudo que o Senhor quiser que eu faça, coloca na boca da doutora Mita. Porque ela vai me dizer. Então, o que ela mandar eu fazer, eu vou fazer. Então, o Senhor me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, o que ela falar, eu vou fazer. Então, assim, aquela coisa de fé mesmo, né? De você acreditar que Deus vai falar com você. E eu falava, gente, ele vai falar pra mim. E eu não falava pra ninguém. Minhas dúvidas, nada, eu não falava pra ninguém. Eu ficava quietinha. Cheguei na doutora Mito. Pois ela veio sem eu perguntar nada pra ela. A sala, assim, cheia de gente, que tá todo mundo. Minha sogra veio da Itália pra conversar, pra ficar lá, pra entender as coisas. Minha mãe, meu pai, minha amiga lá. Todo mundo na sala. E a doutora Mito ali, aí chegou... Juliana, o negócio é o seguinte, você tá grávida, agora vamos ter que segurar o tratamento, porque não dá pra ter, como é que você vai fazer, tal. E começou. E ela começou a trazer todas as respostas daquilo que eu pedia pra Deus. Aí eu falava assim, então tá explicado, então eu vou ter que manter a gravidez. E ela segurou na minha mãe e falou bem assim. E olha que lá o aborto é permitido, assim, entendeu? Ela falou bem assim, Juliana, a sua vontade é a minha vontade. Se você quer o filho, eu vou trabalhar para o seu filho nascer. Mas uma coisa eu vou ter que te prometer. E vou prometer para os seus pais que estão aqui. Porque meus pais já estavam assim, né? Loucos, preocupados, o que ia acontecer. Aí ela falou assim, se você entrar em risco e a criança também, eu vou salvar você. Eu falei com ela, não vai precisar. Vai salvar eu e vai salvar ele. Não vai precisar. Vai salvar nós dois. Aí ela, tá, tudo bem. Tipo assim, é sua crença, não tem? Eu vou falar pra você o que eu posso fazer. Então, eu vou salvar você. Falei, tudo bem, faz o que você achar melhor. Mas vai salvar eu e vai salvar ele. Então, tá bom. Aí, pronto. Aí eu entendi que Deus queria que era pra eu manter. Que já que dava pra segurar o tratamento, né, por um tempo e tal. Aí ela falou assim, só que eu vou te internar. Eu vou te internar numa clínica de pacientes terminais, no hospice, pra gente poder, que é cuidados paliativos, né? Pra gente poder controlar a sua dor. Porque aí eu já não tava conseguindo andar direito mais, por causa daquele travamento que eu tive da coluna. Então, eu falei, tá bom, não tem problema não. Fui pra clínica. Eu não queria sair da clínica, porque eu morria de medo de sair de lá e não dá certo. Porque lá eu tinha enfermeiro 24 horas, médico 24 horas. Eu tinha tudo. Eles pagaram tudo isso pra você? Tudo isso. Foi. Eu não tive que pagar nada. Nada. Tudo pela NHS, o NHS, que é o sistema de saúde deles. E aí, como eu tava legalmente no país, né, como cidadã italiana, documentada, tudo certinho, trabalhava lá com contrato, tudo bonitinho. Então, sempre paguei os impostos, né, meu marido também, era tudo cadastrado bonitinho. Então, a gente tinha uma vida regular lá, né. Você já estava lá há quanto tempo? Tinha 1 ano que eu tava lá. Nossa, pouco um ano tempo, e pouco, né? Mas você foi pra lá regularizada. Regularizada, tudo certinho. Aí, aconteceu. Eu esperei. Aí, nessa clínica, eles me trataram muito bem. Então, colocaram um pump no meu braço que injetava morfina 24 horas por dia, porque eles tinham que ir dosando, porque tinha que controlar
a minha dor, mas ao mesmo tempo não podia afetar o Léo, que nem eu sabia que era o Léo ainda, mas era o Léo, né? Porque ele estava em desenvolvimento. E aí, enfim, eu fui assumir o risco, porque eu falei, não tem jeito, eu tenho que assumir o risco, né? Porque ele podia vir com síndrome, com má formação, com um monte de coisa. E aí, a família, os amigos, todo mundo já enlouquecido. Não, porque tem que fazer mais alguma coisa, porque tem que fazer mais alguma coisa. Aí, me convenceram de ir para um médico lá em Londres para pegar uma segunda opinião. Porque, segundo essa médica, né, a doutora Mittal, o câncer nos ossos não tem cura. E, tipo, não é segundo ela, é segundo a medicina, mas ela que me falou. Então, eles achavam que eu tinha que pegar outra opinião. E aí, eu fui pegar outra opinião, me arrependi amargamente, porque eu tive que viajar de Canterbury, que é a cidade onde eu morava, né? Na verdade, Margate, que é a cidade onde eu estava, né, no hospice, até Londres. E aí, quando eu cheguei em Londres, que era uma viagem longa, assim, tipo umas 2 horas, mas não, mais ou menos 2 horas, que a gente ia bem devagar por causa das minhas costas, que estavam doendo muito. Então, tipo, eu vomitava muito, então eu tinha que ficar com sacola dentro do carro, e muita dor, sentada muitas horas. E aí a gente, né, enfim, aquela loucura pro médico virar pra mim e falar que eu tinha que abortar. E eu falei pra ele, eu não vou abortar, porque o filho é meu, e Deus me deu agora, então eu não vou tirar. Se Deus quiser, ele vai tirar. Ah, mas por que você tá aí? Se é por questão religiosa? Não interessa. Eu disse que eu não vou tirar, eu não vou tirar. Ponto. Aí pronto, eu já estava na cadeira de roda com várias injeções de morfina, com morfina sendo injetada, mais umas para ser oral, com mais medicação de enjoo e mais um monte de coisa, enfim. Ele estava assim, não vai dar certo, não vai sobreviver, não vai aguentar e tal. Eu falei, não interessa, Deus vai me dar. E se não der também, que eu vou embora, Deus vai me levar e pronto, acabou. Tipo, simples assim. Eu já estava estressada com isso tudo, morrendo de dor. Queria mais ouvir gracinha pra cima de mim. Então, falei, não interessa, eu já sei o que eu vou fazer e pronto, acabou. Decidi. Aí pronto, fui embora. Aí eu tava nervosa, aí cheguei no hospice vomitando, as enfermeiras já correndo comigo na cadeira de roda e botando balde e não sei o que, me levando pro quarto e limpando, e não sei, aquela correria doida. Beleza, descansei. Aí eu precisava de uns 3 dias pra me recuperar dessa saga toda. Aí pra ouvir do médico que eu tinha que abortar, sabe? Aí eu fiquei puta na vida, mas enfim. Aí passou. Aí, voltando na história, eu fiquei no hospice até começar as quimioterapias. Porque daí, o médico falou bem, esse médico de lá falou assim, não, então já que você não vai abortar, então você precisa começar pra ontem a quimioterapia. Falei, tá bom, eu vou ver com a minha médica, porque o meu pacto com Deus era o quê? Doutora Mittal me falar o que tinha que fazer, não ele. Doutora Mittal. Então, eu confiava no que a Mittal falasse. Aí, eu cheguei lá e falei assim, tá bom. Aí, eu fui na Mittal. Eu tava com 14 semanas de gestação. Ela falou bem assim, Juliana, a gente pode começar com 15 semanas. O feto tá bem, né? Tá desenvolvendo legal. E você já tá, assim, acabada, né? Tipo, não tá mais pra nada. Então, a gente precisa começar pra desinflamar isso daí, pra poder você começar a melhorar. Falei, tá bom, então vamos começar. Falei, se ela falou que pode, então eu vou começar. Aí, preparei tudo pra começar na semana seguinte. Comecei as quimioterapias com 15 semanas de gestação. Então, fiz 6 quimioterapias grávida. E esse médico virou para o William na hora que... O William é meu marido. Na hora que a gente saiu da sala dele, o William ficou por último. E aí ele chamou o William e falou bem assim, olha, sua esposa vai falecer em 3 meses. Você vai perder sua esposa, seu filho, porque ela não tem condição de levar essa gravidez. Aí o meu marido falou assim, mas ela não vai abortar, ela já falou que não vai. Então, não tem jeito, ninguém vai convencer ela de que é pra tirar. Então tá, então fala com a médica pra começar a quimioterapia logo. Aí comecei. Aí assumi o risco e comecei 6 quimioterapias. Fiz, o Leonardo nasceu com 33 semanas e 6 dias. Ainda que eu segurei bastante, 33 semanas, né? E aí a doutora Schotro, que era minha obstetra, virou pra mim e falou bem assim, eu tive um sangramento, tive que ir pro hospital. Ela falou assim, vamos marcar a cesárea. Porque a cesárea estava prevista para 20 de abril. Quando foi dia 1º de abril, eu já comecei a ter contração. E aí, então, tipo, ele nasceu no dia que ele quis, praticamente, né? Não foi parto normal, mas foi quase. Porque eu já comecei a ter contração, ele já começou a dar sinais de que estava na hora de nascer. Apesar da prematurice dele lá. E aí, a médica falou assim, não, já tá na hora, a gente não precisa segurar mais não, porque ele já tá bem para nascer. E vamos marcar, então. E aí, Deus faz as coisas tão bem feitas que o Léo tava bem para nascer. Eu já tava no momento que não dava mais para segurar. Apesar de eu querer segurar por ele.
Mas que mãe é uma coisa meio doida, né? A gente não quer fazer tudo pelo filho. Aí a médica falou, não adianta, você não vai segurar mais, chega, você já fez tudo que tinha que fazer. O William já tava surtado. Pelo amor de Deus, chega essa loucura, pra que isso? Não precisa, nem tá bem, vamos sair. Ele já tava assim, né? Vamos fazer logo isso, acabar, vamos mudar de fase, né? Tipo assim. Falei, tá bom. Aí, falei, tá, então vamos. Você tava sentindo muita dor nessa época? Muita dor. Nossa, eu vivia tomando remédio, morfina. Já tinha fentanil na parte de adesivo. Né? Depois, se alguém quiser ver a indústria do fentanil, tem até um filme que fala sobre isso. É surreal o tal do fentanil. Eles usam pra cirurgia, tipo, eles usaram na minha cirurgia do cérebro. Aí eu fui, tive o Léo com 33 semanas e 6 dias, pedido da médica. Ele ia nascer no dia 20 e nasceu no dia 5. Né? E a médica já estava no Brasil, porque ela tinha ido pro Canadá num congresso. E aí ela marcou pro dia 20, justamente para dar tempo dela chegar e depois fazer os exames direitinho. Acabou que quem fez foi outra Acabou médica. que foi... Não, foi ela. Ela conseguiu chegar a tempo de fazer. Aí, Você fez no Brasil? Não, eu fiz lá. Lá mesmo. Ele nasceu lá. Aí eu já estava internada no hospital, aí eles fizeram. Aí o anestesista foi lá conversar comigo e falou, você tem algum pedido para me fazer? Eu falei, eu queria ver meu filho nascer. Aí ela falou assim, tá, mas eu falei assim, então, eu não quero dormir, eu não quero ficar dormindo na anestesia, eu quero ver ele nascendo. Dá pra ser? Aí ele falou assim, eu vou dar uma analisada nos seus exames pra ver se eu vou poder fazer anestesia local. Mas eu te aviso, amanhã cedo eu venho aqui e te aviso. A minha cesárea era a primeira do dia seguinte. Aí tá, no outro dia de manhã eu me preparei, me arrumei toda bonitinha, com aquele aventalzinho lindo, sabe, super moderno do hospital, aquela coisa lascada atrás, aquele negócio lindo. Uma coisa bem sensual, né? Bem sensual. Tava eu lá esperando, aí o anestesista chegou e falou bem assim, Juliana, eu tava olhando seus exames e infelizmente não vai dar pra fazer o que você pediu, porque a tua coluna tá toda comprometida. E aí, como tem que ser aquela injeção aqui assim, pode danificar mais e tal, então eu tenho, né, medo de você ter uma piora no seu quadro. Então é mais seguro pra você a gente fazer uma anestesia geral. Falei, tá. Aí ele falou assim, mas eu vou te prometer que eu não vou deixar você dormir muito tempo. Eu vou te acordar pra você poder ver o Léo. Falei, tá bom. Que aí a gente já sabia que era o Léo, né? Aí, beleza. Aí eu fui pra cirurgia. Aí o Léo nasceu. Aí o William deu o celular pra midwife. Eu tinha 2 midwives, que é tipo como fala aqui? Doula. Tipo doula, né? Aí eu tinha 2. Aí a doula, a midwife minha lá, maravilhosa, pegou, filmou o Leonardo, a hora que nasceu, aquela coisa toda. E tá. E aí a sala de cirurgia tava assim, com gente que parecia, sei lá o quê, um show, de tanta gente que tinha lá dentro. Porque tinha que ter uma equipe médica pro Leonardo, uma equipe médica pra mim, entendeu? Sabe? Tava aquela coisa assim de gente, pra onde eu olhava tinha um monte de gente. Tanto aqui, tanto ali, uma mulher aqui em cima de mim, outra lá. E assim ia. E aí, inclusive, essa enfermeira que tava aqui, depois eu encontrei com ela ainda. Olha como é que Deus faz as coisas, né? A gente se encontra. Aí eu fui Aí quando foi que terminou a cesárea, que limparam o Léo, pegaram e botaram na incubadora logo, né? Porque ele já ia pra incubadora. E aí ele foi pra UTIM. E eu fiquei lá pra eles terminarem de preparar. Aí nisso o William veio. Aí eles me acordaram. Aí o William veio. Aí a enfermeira veio, me deu um pouquinho de água e tal, conversou comigo, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o William falou assim, nasceu, tá tudo certo. Eu falei, cadê ele? Eu quero ver ele. Aí me mostrou o vídeo. Aí eu chorei horrores, né? Eu falei, imagina, aí com medo de não dar certo, né? Porque, tipo assim, eu sabia que Deus ia me dar. Mas na hora você fica com aquele medinho, né? O capetinho atenta também, né? E aí fica aquele negócio, ai meu Deus, será que vai dar mesmo? Será que não vai? Você fica naquela coisa. Aí o William falou assim, não, deu certo, tá tudo bem. Ele tá lá na UTIM, tá tudo certo. Então tá bom. Aí chorei horrores. Aí eu olhei no quadro branco que tinha assim, tinha o nome dele e o horário que ele nasceu, às 10h12 da manhã. Então eu nunca mais esqueci, porque tava ali na minha frente da maca onde eu estava. Aí meus pais estavam no hospital, o William tava tão nervoso que ele não sabia se ele ficava lá comigo, se ele ia lá ver o Léo. Aí ele ficava ali, depois ele ia lá ver o Léo. E ficava naquela correria doida. Aí os meus pais estavam lá, eles só ficaram sabendo que já tinha nascido, que tinha dado tudo certo, porque a minha midwife tinha ido lá e falado, ó, tá tudo certo, deu tudo bem, tá tudo bem, o neném já tá lá na UTI. Porque senão eles não iam nem saber, porque o William tava tão surtado já, que ele não sabia onde ele ficava, ele não conseguiu nem avisar meu pai e minha mãe. Enfim.
Deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu fiquei lá internada. Depois eles me arrumaram um quarto dentro do Special Care, que é essa área da UTIM, onde o Leonardo estava, porque eu não tinha condições de ir voltar para casa. O hospital de Margate ficava a 45 minutos da onde eu morava, e eu com todas essa situação, né, de operada, de cesárea e tudo mais, eles falaram, não, você pode ficar aqui. Então eles tinham um quarto de apoio para a família. Então a família podia ficar, tinha um sofá que virava cama, uma estrutura assim, fantástica. Tinha especialista linda, em amamentação e tudo mais, apesar de eu não ter amamentado, mas ela me ajudou na hora, na questão da mamadeira, né? E aí foi tudo indo bem e tal. Com 3, 4 dias mais ou menos, o Leonardo saiu da incubadora e já foi para a área do berçário, dentro do Special Care, porém no berçário. Então já tirou bastante equipamento que estava preso nele. Os médicos estavam assim, que não acreditavam, ficavam repetindo os exames, porque falavam, não é possível, não é possível, não é possível. Esse menino fez 6 quimioterapias, esse menino tomou morfina até não querer mais. Esse menino, eu fiz tudo que não podia fazer, porque eu não sabia que estava grávida, tomei tamoxifeno, fiz PET scan. PET scan não podia chegar nem perto de pessoa grávida, imagina estar grávida, eu estava grávida, não sabia. Então imagina, eu fiz tudo errado, tinha tudo para dar errado. E o menino normal. E o menino normal. Então eles não conseguiam acreditar. Aí veio. Aí, beleza. Você, nesse momento, você já tinha visto o Léo ou ainda não? Não, nesse dia eu só fui ver o Leonardo, ver mesmo pessoalmente, de noite. Porque eu tava com muita dor. Aí, e eu tava com a aflição da cesárea. Parecia aquela agonia, sabe, de capixaba, aquela coisa de agonia. A gente já sabe, assim, gastura. Eu tava com aquela gastura. E eu falava assim, gente, não é possível, eu não vou conseguir. E morrendo de dor. E aí o Willi falou bem assim, não, eu vou botar você na cadeira de rodas e vou levar você lá pra você ver. Aí eu tomei um monte de remédio, aí pra dor, aí fui na cadeira de roda pra lá. Aí eu botava a toalha do hospital assim. Aí eu toda linda, maravilhosa, com aquelas roupas que a mamãe levou pra mim daqui do Brasil. Aquelas camisolas bonitas, com os hobbies bonitinhos, combinando. Tudo bonitinho, era aquela meia de compressão maravilhosa pra sexo, aquela meia verde. Aí, entendeu? Com o sapatinho, só enfiar o pé assim, né? Porque é o que eles pediam. Aí, desse jeito, lá. E eu, né, daquele jeito, toda guenza, toda quebrada de cadeira de roda, com aquela meia horrorosa, e aí toda bonitinha, com aquele vestidinho, com aquela roupinha toda bonitinha, eu ia lá. E a toalha do hospital na barriga. E eu falava assim, nossa, eu tô super combinando, gente, tá uma coisa maravilhosa. A rainha da Inglaterra pode nem me ver. Ela vai ficar com inveja da minha camisola, vai querer uma igual. E eu ficava, tudo eu levava na piada, porque senão o negócio ia ficar pesado demais. Aí eu fui lá pro Tim, peguei o Leonardo. Ele era tão pequenininho, eu falava que ele era um ratinho, assim, pequenininho, que eu botava ele assim, dentro da minha camisola. Porque eles pediam pra fazer o contato de pele com pele. E só eu podia pegar ele no colo. Porque eles tinham essa terapia do colo, canguru, E aí usava assim, e eu colocava ali. Aí eu ficava com ele ali um tempão. O tanto que eu aguentava. Aí depois eu saía dali assim, já morta, enregaçada mesmo, assim, que eu tava aguentando. E eu chegava no quarto e falava assim, me dá remédio. E eu tomava aquele monte de remédio pra dor. Porque eu ia no máximo que eu aguentava. Em cima da cadeira de roda. Então assim eu ia fazendo. Aí eu voltava e falava, ia com o Leonardo de novo, ficava o tempo que eu aguentava. Aí quando eu não tava aguentando mais, eu falava, ele me leva pro quarto de novo que eu não tô aguentando. Aí voltava com ele pra incubadora. E assim eu fiquei. Os 3 dias lá que ele ficou na incubadora. Ju, então assim, esse primeiro livro que você fez, você conta bem essa história. Conto toda essa história. Conta toda essa história e assim, uma jornada que você viveu ali de fé, de amor. E assim, curioso quando você disse assim que você tinha que ir no hospital na sexta-feira, mas aconteceu que você não foi e foi naquele momento que você... Então, me corrija se eu estiver errada, mas é o que eu sinto. Na verdade, a cura do seu câncer veio através do Léo. Sim. Porque a força que ele te deu, a maneira como você teve que isso é coisa de mãe, né, gente? A gente alcança força que a gente acha que a gente não tem. E nesse momento é o que eu pude sentir com o livro, que como que isso te abasteceu para você seguir. Sim. Porque você tinha um propósito ali. Um propósito com ele. Eu falo que não foi eu que salvei a vida dele, foi ele que salvou a minha vida. Porque não tem como, assim, tipo, se não fosse por ele, eu acho que eu nem estaria aqui mais. Eu já tinha me entregado há muito tempo. Porque foi
Tipo assim, luta atrás de batalha, aquela coisa assim. Ficou quanto tempo lá, depois de... Lá eu fiquei de 2017, depois do câncer, até 2020. Que foi quando deu ruim, mesmo que daí subiu pra cabeça em 2019. E vieram 4 tumores. 5 tumores. Um eu tirei com cirurgia. Fiz a cirurgia com o melhor neurocirurgião do Reino Unido. O terceiro melhor do mundo, Dr. Gula. E, assim, foi sensacional. Eu senti que a Nossa Senhora estava me carregando nos braços, sabe? Assim, então, foi incrível. Eu já estava com um médico excepcional, que o currículo dele, eu fazia assim, ó, páginas e páginas, era um italiano. E aí meu marido estava assim, nossa, italiano tá de boa, porque daí eu vou conversar com ele, porque meu marido fala muito bem italiano. Então, eu vou conversar com ele, vai ser muito bom e tal, não sei o quê. Daí, quando eu cheguei no hospital à noite, no dia anterior à cirurgia, aí eu vi que o médico seria outro. Aí eu virei pro residente e falei bem assim, mas que médico é esse? Porque não era o outro. Aí ele falou bem assim, eu falei, mas e esse? É bom também? Tipo assim, porque eu tinha gostado tanto do outro, que o currículo era tão, assim, fenomenal, que eu falei, ai, será que tem outro melhor, né? Aí ele falou assim, ele só deu aquele sorrisinho, não, ele é muito bom, assim, pode ficar tranquilo, né? Aí tá, eu não entendi nada. Quando eu vi o nome do cara, que eu pesquisei o nome do cara pra entender quem que era, eu falei, nossa. Tipo, todos do CAR treinavam com ele. Ele era o professor. Você vê que ele era o cara, entendeu? Então, tipo assim, ele foi o responsável pela minha cirurgia. O que eu acho interessante, eu acredito, né, que você foi um caso de estudo. Fui! Né? Eu autorizava direto usar meus negócios lá, meus exames. Porque, Direto, assim, uma situação como a sua, né? Que começou, não sei onde que começou o câncer, e ele vai se enraizando de tal forma, né? Ju, você acha que essa bomba de hormônio que você tomou de anticoncepcional potencializou o seu câncer? Eu por mim, lembra que você tenho falou? certeza. Você lembra que você falou Sim, que ela antes, começou a né? te passar anticoncepcional? Porque assim, eu tomava anticoncepcional já há muito tempo. E aí ficava naquela coisa, porque a gente tem muito essa cultura do anticoncepcional, né? E o anticoncepcional é um veneno pra mulher, cara. Aquilo é bomba de hormônio, aquilo acaba com a saúde da mulher. Mas enfim, é o que a gente aprende a tomar. Então, né, assim, eu fui tomando aquilo por muito tempo. Eu tomei por mais de 10 anos. E aí, quando eu cheguei na Inglaterra, eu levei os anticoncepcionais que eu tomava daqui. Porque eu pensei, até eu chegar lá, eu ver qual que eu posso tomar e tal, aquela coisa, deixa eu levar, Aí eu levei um monte. Depois eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso achar um anticoncepcional daqui. Porque, tipo, a hora que acabar, se não tiver ninguém pra trazer pra mim, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a sondar um anticoncepcional lá. E aí eu fui no DP, conversei com a médica e tal. E aí a médica falou assim, aqui não tem um igual, tem um parecido. Falei, tá, vamos tentar. Aí eu comecei a tentar com esse. Aí o negócio começou a desandar. Falei, não deu certo não, aí vamos pra outro. Aí comecei, o negócio foi desandando. Então vamos tomar. E quando o negócio começou a crescer mesmo, aí ela falou assim, não, vamos tomar esse daqui, que é o melhor que tem hoje no mercado. Tipo assim, o mais, né, revolucionário de todos, mais moderno, né? É esse. Tá, então vamos tomar esse. Aí comecei a tomar. Aí o negócio desandou mesmo, assim. Aí deu aquela inchada mesmo, aí doeu mesmo, aí tava sinistro. Aí foi quando eu voltei lá e falei, não tá resolvendo. Aí eles me pediram de 3 a 6 meses tomando o remédio pra melhorar, pra ver alguma melhora. Falei assim, não faz sentido. Eu tô tomando esse aqui, já tinha, sei lá, uns 2 meses que eu tava tomando. Falei, era pelo menos pra estar estabilizado, não pode estar evoluindo, né? Aí eu falei, deve ser muito bom realmente, mas pra outras mulheres, não pra mim. Então, a gente precisa rever. Foi aí que a gente resolveu rever a situação. E depois do Léo, então, você continuou lá e ficou internada ainda, fazendo todo o tratamento? Todo o tratamento lá. E depois que o Léo nasceu, aí eu fiz mais 4 quimioterapias. Então, puerpério com quimioterapia e aquela situação toda. E aí perdi o cabelo, aí depois perdi de novo. Depois que o Léo nasceu, estava já nascendo os fiapinhos. Aí como eu comecei uma outra quimio, aí perdi de novo o cabelo. Aí depois parou a quimio, aí eu voltei a ganhar cabelo de novo, crescer, né? E aí foi crescendo. E aí aquela luta de cabelo, de cai cabelo. E aí aquela coisa, eu que já quis raspar logo, porque me agoniava, aquele negócio tava me empinicando, assim, o pescoço, era uma agonia. Então eu falava, não quero isso.
E aí já arranquei logo pra fazer aquela bagunça, você olha pro chão, aquele monte de cabelo. Isso aí você trata também no segundo. Tá no livro, mas no primeiro, mas no segundo você... também eu falo um pouco disso. Mas uma coisa da careca que é importante da gente falar é que, assim, as pessoas minimizam muito o sofrimento, né? A dor do outro. A gente foi desacostumado a acreditar na gente mesmo e a sentir as nossas dores. Então, assim, isso é até uma coisa da infância, né? Eu falo sempre isso, assim, que eu aprendi na pós de inteligência parental, que agora eu ainda estou fazendo pós-inteligência parental para mentorar famílias. E aí, nessa pós, eu aprendi o quê? A gente é treinado a desacreditar no nosso corpo. A gente desregula o nosso corpo todo quando criança. Não a gente, os adultos, né? Que cuidam da gente, nossos cuidadores. Então, o que acontece? Quando você cai, uma criança cai e ela se machuca, que é a primeira coisa que a criança ouve: não foi nada não, isso aqui já vai passar, nem doeu. Mas quem é você para falar que não doeu? Tá doendo é nele, não é em você. Você realmente não tá doendo, não foi você que caiu. Então, tipo assim, a gente invalida a dor. Aí a criança passa a acreditar o quê? Putz, né? Então não tá doendo, mas eu tô sentindo dor. Mas se ele tá falando que ele, que é o adulto, que tá cuidando de mim, tá falando que não tá doendo, então vai ver que eu tô enganado de achar que tá doendo. Então a gente se desregula. Quando a gente é criança, que você tá comendo, por exemplo, aí você tá ali, criancinha tá ali aprendendo a comer e tal, aquela coisa toda. Aí ela vai e empurra o pratinho, sinal de que tá satisfeita. Aí o adulto vira e fala, o cuidador vira e fala o quê? Não, come mais um pouquinho, não só mais um pouquinho, eu fiz com tanto carinho pra você, ainda vai chantagem, ainda emocional em cima da criança. Aí depois a gente vai ter um adulto que não se regulou, que vai ter problemas de obesidade, ou mesmo algum problema de como é que fala? Aquele problema de vomitar depois que come? Bulimia, aquelas coisas todas. Então, quer dizer, porque desregula a criança? Porque ela passa a não acreditar no corpo dela. Ela sentiu que ela tá saciada, né? Ela já empurrou o pratinho e não quer mais. O adulto virou pra ela e falou, não, você tem que comer mais. Quer dizer, ela fala, então eu tô errada de achar que eu tô saciada, eu tenho que comer mais. Então, por aí vai. Então, a vida toda a gente foi sendo treinado pra desacreditar naquilo que a gente sente. Então, quando chega numa situação em que você já é um adulto, em que você passa por uma dor como essa, porque eu falo que a careca, ela dói fisicamente e emocionalmente. Porque dói fisicamente, dói, o couro cabeludo fica sensível, dói encostar no couro cabeludo, dói a hora que o cabelo cai, entendeu? Dói. E dói você se olhar no espelho e não se reconhecer. Isso dói lá no fundo, você olha e você não se reconhece, você fala, quem é essa pessoa? Depois que você fica com aquela cara de doente, cara, eu tenho uma amiga que brinca falando que a gente fica com cara de minhoca, porque fica sem sobrancelha, sem cílios, sem nada, sem cabelo. Então a gente fica assim, você não se reconhece mais. Então é dolorido, dói emocionalmente falando. Aí você se vê muito magra, ou você incha demais, aí você tá com aquele rosto redondo, ou aquele rosto murcho demais. Então, quer dizer, faz uma mudança total no teu corpo. E o que você fez diante dessa situação? Porque a careca impacta diretamente na autoestima. Na autoestima. O que você procurou de recursos para minimizar isso? Ajudar a minimizar isso? Então, eu falo assim, que problema a gente no meio encara e resolve. Quando você não pode resolver, você precisa se adaptar. No caso da careca, dá para resolver? Não dá. Porque existe o recurso da touca, por exemplo. A touca, né, você pode usar aquela touca que congela o bulbo capilar, e aí você não vai ter essa perda, né, grande de cabelo. Você pode até perder um pouquinho e tal, mas não perde tudo. Só que não é para todo mundo que funciona, não é para todo tratamento que funciona. Então, nem sabia que existia isso. Existe. E aí, assim, no meu caso, não ia funcionar. Ia ser só um desconforto a mais, porque aquilo congela o bulbo capilar. Faz um frio absurdo aquilo. E aí eles falavam, não vai adiantar pra você, pra que eu vou expor você a um desconforto desse, você já tá com tanto desconforto, com tanta coisa. Então, tipo, não ia compensar, entendeu? Então aí, quer dizer, deixa cair, é melhor deixar cair. E aí, o que eu ia fazer? Eu tinha como voltar com meu cabelo pro lugar? Não tinha, então eu tinha que me adaptar. Então eu precisava usar de recursos pra me sentir melhor com aquilo. Então o que eu fazia? Eu passava uma maquiagemzinha, passava um blushzinho pra ficar com uma aparência melhor, mais saudável, um batom, um lápis de olho, né? Nesse período você ficou no hospital? Todo esse período? Não, eu ficava em casa. Quando depois precisava, eu ia pro hospital. Do Léo, você voltou pra casa? Pra casa, E aí, usava lenço. Aí eu fiz um chá de lenço, que pra mim tudo é motivo de festa. Aí eu fiz um chá de lenço, que eu conto até no livro.
tive um chá de lenço, aí as amigas juntaram, fizemos um café da tarde. E meus lenços, eu ganhei um monte de lenço, eu ganhei um monte de coisa, né? Umas almofadas boas, confortáveis. Eu ganhei pijama pra ir pro hospital quando eu precisasse, os pijamas bonitinhos. Aí eu ganhei meia quentinha, pantufa, eu ganhei tudo que você pensar. E vários lenços. Cremes sem ureia, eu acho que fala que na época. Aí a pessoa vai de cada pessoa, né? Porque às vezes fala assim, tá falando que não pode ureia, mas eu, né? Aí às vezes, né, depende da pessoa. Então eu ganhei uns cremes lá que eu podia usar e tal. Enfim. Fizemos uma festa deliciosa, me senti super amada, foi super maravilhoso. Então depois eu tinha lenço para usar todos os dias um lenço diferente, sem precisar repetir. Então eu achei todos os dias do ano. Ju, o lenço para você que tem a pele super sensível, então assim, o tecido do lenço interfere. Não pode ser qualquer. É bom não você falar pode isso. ser, não pode, porque é o seguinte, a gente ganha lenço de tudo quanto é tecido, porque é até difícil de você achar para comprar. Assim, não acha, sabe? É difícil a beça. Então, eu vou te falar que o que eu mais gostei foi o que minha madrinha fez de usar, que foi mais confortável. Porque ela fez um com tecido bem maleável, que não escorrega. E ele é tipo 100% algodão, assim, aquele bem molinho. Que deixa a pele respirar. Que deixa bem, que ele fica bem um toque leve, sensível, assim. E aí você pode colocar e amarrar e ele não fica escorregando da cabeça. E aí faz o tamanho certinho também da cabeça. Você não precisa ficar dobrando o lenço, porque dependendo do tamanho que você compra, não dá pra você colocar ele inteiro. Você tem que dobrar pra encaixar na cabeça, pra dar o tamanho da cabeça certo. Entendeu? Então tem uns detalhezinhos ainda. E aí tem umas touquinhas também que são bonitinhas de usar, que assim, são práticas. E peruca? Peruca, então, a peruca é uma outra situação. Eu comprei uma peruca pra mim. Até, assim, não era de cabelo natural, mas ela era muito perfeita, assim, se eu olhava, você não dizia que não era natural. Eu comprei porque era mais barato e o hospital dava uns benefícios pra gente lá na Inglaterra, pra gente comprar a peruca mais em conta, né, e isso ajudou pra eu poder ver se eu ia acostumar com aquilo ou não. Porque meu pai já queria comprar uma peruca de cabelo natural da mulher lá do gaúcho, de não sei o quê, porque ele fica falando que é a peruca que tem o cabelo melhor, não sei o quê. Fica com umas coisas assim, sabe? Aqui eles ficam vendendo uns trem assim. Aí você vai ver, a peruca custa R$4.000. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, não vai me gastar uma grana dessa assim. Eu não sei nem se eu vou dar conta de usar. Então, o que eu sugiro pra mulher que está nessa situação testa, vai testando. Compra uma peruca mais de boa e vê como é que você se sente com aquilo. Porque eu me sentia fake demais. Eu olhava assim e falava, cara, quem é essa pessoa? Não sou eu, Não sou eu. Então, tipo assim, se eu tô careca, cara, eu tô careca, eu tô em tratamento, tá? Entendeu? Então a peruca, ela não incomoda, não? Porque assim... Incomoda. A gente às vezes faz festa de baile fantasia. E mesmo a gente que tem cabelo, não sei se vocês já usaram peruca. Já usaram peruca? Então, eu já uso. É horrível. É horrível. Esquenta. É um negócio ruim, é desconfortável. Imagina você que tá com a cabeça sensível. Então, assim, é uma coisa que eu falo mesmo. Você precisa primeiro testar. Depois que o cabelo começa a crescer, que já tá mais completinho assim, você ainda consegue colocar sem ela incomodar tanto. Porque o cabelo tá curto, gera uma certa proteção do couro cabeludo. Mas quando você tá bem careca mesmo, a peruca é bem desconfortável. Aí vai muito de cada um, claro, né? Às vezes a pessoa não vai sentir tanto, tem pessoas que têm uma acessibilidade maior que outras e tal, então a gente tem que considerar. Mas eu assim, por experiência própria, e por experiência que eu vejo algumas amigas contarem, é importante você ter primeiro, antes de gastar, de no desespero, ir lá juntar a família, às vezes nem tem um dinheiro, junta todo mundo, faz uma vaquinha, compra, não sei o quê, que você não sabe nem se você vai usar. Antes de você fazer isso, testa uma simples primeiro, uma mais baratinha, entendeu? E vê como você se sente. A gente fala assim, eu acho que eu ia pegar e querer usar um cabelo diferente cada dia. Às vezes não, porque você tá tão exaurido assim, daquilo tudo, você já tá tão cansado, e às vezes olhar a sua cara com aquela peruca, você falar bem assim, o câncer me venceu, tipo assim, entendeu? Eu tô usando isso aqui por causa do câncer, então, tipo assim, é muito ruim. E aí você se olhar no espelho careca também é ruim, porque é como se o câncer estivesse falando pra você, tá vendo? Eu arranquei o seu cabelo fora. E aí você tem que falar pra ele assim, não, mas eu sou mais forte do que você não vai me derrubar. Então eu chamo ele até de maledeto, né? Até no livro eu brinco falando que ele é um maledeto. E acho o máximo quando as pessoas leem e falam assim, Juliana, é um maledeto, porque aprendeu no livro. Então, assim, é um maledeto mesmo, sabe? Ele vem pra atazanar a vida mesmo, e a gente precisa
encarar ele, sabe? E levando assim, um dia de cada vez. E como é que está a sua vida hoje? Então, hoje eu sou super ativa, né? O câncer ainda existe? O câncer ainda existe. Aí, na verdade, existem duas opiniões divergentes em relação a ele existir ou não, porque hoje eu faço um tratamento chamado tratamento integrativo e eu faço o tratamento oncológico, que da medicina tradicional. Então, assim, é uma situação em que a gente como paciente fica entre os dois, porque para a medicina integrativa eu não tenho mais câncer, o que aparece na ressonância é cicatriz. Para a medicina tradicional, o que aparece ali não é cicatriz, é tumor. Então, é uma situação em que eu fico no meio dos dois, porque assim, eu confio nos dois médicos, são médicos extremamente competentes, dos quais assim, eu entrego a minha vida para eles cuidarem. Foram escolhidos por Deus, porque Deus botou eles na minha vida, né? Quando eu sempre pedi a Deus que colocasse médicos competentes e Deus colocou. Então, assim, amo os dois de paixão. Tenho, assim, rezo pra ele todos os dias. Mas é aquela coisa, eu fico no meio. Aí você fala, mas você não acredita, então, na medicina integrativa? Acredito muito e só estou bem, como você está me vendo, sem cara de paciente oncológico por causa dela. Porque ela me mantém mais forte, mais resistente ao tratamento oncológico, porque já foram 29 ciclos só dessa última quimioterapia que eu estou. Sim. Então, tipo assim, eu acredito. Só que eu tenho uma situação muito específica no meu caso, que é o meu câncer, ele já tem metástase cerebral e metástase óssea. Então, eu tenho tive vários pontos de câncer no cérebro, agora tem um só. E na coluna, no quadril e no externo. O do fígado sumiu e a mama também tá limpa. Só que eu já estou usando o tratamento terciário, que é o último recurso da medicina tradicional. Se Deus me livre e guarde, eu paro essa quimioterapia e esse tal desse maledeto me volta, eu não tenho mais o que usar. Entendo. Então eu fico entre a cruz e a espada. Assim, você acaba mantendo. Porque como diz meu médico, ele fala assim, Juliana, em time que tá ganhando a gente não mexe. Sim. Eu tenho vários pacientes aqui que já fizeram inúmeras quimioterapias também. E quando elas podem parar, que aí, tipo assim, termina o tratamento, já fizeram vários e tal, já pôde terminar e tal, elas não querem parar porque tem medo de parar. E você é o contrário, você não pode parar e você quer parar. Porque eu atazano a vida dele um tanto. Eu falo que nós estamos num relacionamento tóxico. Porque ele fica me querendo lá e eu não quero estar lá mais. Eu falo assim, você fica atazanando a minha vida, você não deixa, você não me libera, eu não quero mais você. Eu falo com ele, eu não quero mais. Aí ele fica, tá bom, não vou nem conversar com você mais não. Aí ele vira as costas e fala, sai. Eu conto até uma história aqui no livro disso, até é engraçado. Porque eu falo assim, olha, eu não quero mais, vamos parar. Chega, já acabou, já tá bom. Já deu 6 anos que eu tô em tratamento, eu não aguento mais. Aí ele fica assim, não, Juliana, você sabe que você não pode parar, né? Aí eu, não, mas eu sei, mas aí a gente pode, né, pensar talvez assim, né, e tal. Eu fico tentando convencer ele, né? Aí ele, tá bom, Juliana, você já sabe que não pode, né? Aí ele pega, levanta, vira as costas e sai da sala pra chamar outro paciente. Ju, só quero voltar um pouquinho quando você falou da careca, que é sensível, e eu sei que a Adriana quer te perguntar alguma coisa sobre isso. Então fala, pode falar. A pele da gente, no câncer, acaba ressecando muito. Sim. E aí, o que você fazia para hidratar, para cuidar? Você, nesse meio dessa confusão toda, acabava lembrando de cuidar da pele, de se hidratar? Sim, eu sempre fui muito cuidadosa com essas coisas. E aí, então, eu mantinha. Apesar de que lá, assim, as pessoas têm muitas opções de produtos excelentes, assim, a um preço ótimo, mas elas não têm muito esse cuidado, assim, não é igual aqui que você vai muito no dermatologista, que você tá sempre olhando, que aquela coisa assim, lá é menos. Mas eu sempre tive esse cuidado de usar um creminho no rosto, de passar um negocinho antes de passar uma maquiagem, um primezinho e tal, sempre uns cremezinhos. Mas o creme, você lembra que você disse no início que tudo que é paciente oncológico é 3 vezes mais, é diferente, ou é diferente? É. O creme, ele... É bom assim, é difícil de eu falar, porque o que acontece? Cada caso é um caso. Uhum. Então, assim, eu posso falar assim, você pode usar um creme tal que dá certo, mas aí pode ser que para outra pessoa não pode. Igual eu já tive situações em que eu não podia pegar sol. Quando o sol batia na minha pele,
ardia, queimava, parecia que tava pegando fogo minha pele. Então tem o filtro solar Aí, também, tem né? o filtro solar também que Você tem que usar. Então, tipo assim, eu não podia ficar exposta ao sol. Hoje, no tratamento que eu faço hoje, já não tem problema. Hoje eu devo pegar sol por causa da vitamina D. E até é bom pegar sem protetor solar, mas por pouco tempo, para não 15 minutos prejudicar, só. entendeu? Então, a gente tem que ter os cuidados. Então, assim, eu sempre cuidei, né? Eu sempre cuidei dentro do que eu podia cuidar, que eu tinha disponível lá, que eles falavam, ó, isso aqui pode, não pode. Então, vai muito de cada paciente, muito de conversar, de se abrir, de ter confiança no médico que você está tratando. Isso é, assim, é super importante para você ter sucesso no seu tratamento. Por quê? Porque você confiando no médico que você está tratando, você vai seguir as orientações dele. Quando você não confia, aí o que você faz? Você não segue. Aí a tendência é desandar. E aí a chance de dar certo é menor. Então, tipo assim, se o meu médico vira pra mim e fala, eu confio nele de olho fechado. Então, se ele vira pra mim e fala assim, não pode isso, eu não vou fazer. Se ele virar pra mim e falar bem assim, Juliana, você tem que virar de cabeça pra baixo, ficar ali meia hora assim. Eu vou virar de cabeça pra baixo, eu vou ficar meia hora assim. Sabe assim, é quase que nesse sentido. Porque você precisa confiar. Porque ele sabe o que ele tá fazendo. Se você não tá seguro com esse médico, cai fora. Eu tinha uma amiga que ela tinha um médico lá em São Paulo, ela mora em São Paulo. E ela estava em tratamento e o médico dela não ouvia ela. Ele não dava atenção para ela. Ela falava, mas eu tô sentindo isso assim, assim, assim. E ele ignorava. Aí ela falava, amiga, eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei assim, você não sabe? Você vai para outro médico. Você não tem que ficar com ele. Não existe só ele de oncologista. Então, mas em São Paulo, que tem tantas, né, opções. Aí eu falei, vai pra outra. Ah, mas é que meu plano de saúde só cobre esse. Eu falei, então troca de plano. Troca de plano. Cara, dá um jeito. Troca. Porque se você manter nesse daí, não vai dar certo. E aí ela ficou igual uma doida, ela tentando trocar, até que ela conseguiu trocar. Eu falo, o SUS hoje, aqui no Espírito Santo, pelo menos, que é onde eu conheço, tem tratamentos excelentes. Sabe qual é o problema do SUS? Ele não tem todas as medicações, mas a maioria ele tem. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de ir pro SUS achando que vai ser ruim. Não é. É excelente. Tem uma médica que cuidou da minha sogra aqui no Santa Rita, que é o hospital referência onde eu faço tratamento, que ela é maravilhosa. Ela foi residente do meu médico. Ela é, tipo, pupila do meu médico. Então, tipo, ela é muito competente. Então, assim, e ela atende para o SUS. Entende? Então, o problema... Ah, Juliana, então por que você não vai pro SUS? Porque o SUS não tem a minha medicação e o meu plano cobre. Então, tipo, pra que eu vou pro SUS ocupar a vaga de SUS? Sendo que eu não tenho um tratamento pra mim, né? Então, de fato, você depender do SUS, às vezes é ruim. Quando você precisa da medicação que lá não tem. Mas se lá tiver, cara, você vai ter um tratamento excepcional. Com médicos super competentes. Então, às vezes, a gente fica preso naquela coisa de... Ah, eu só vou no médico do meu plano e às vezes o médico não tá te atendendo legal. Vai pro SUS, cara. Sabe? Procura outro. Dá um jeito. O médico, você tem que confiar nele. Isso é extremamente importante. É, porque é uma relação que você tem o dia a dia. Você tá ali. Você tem que ter uma relação muito próxima com o seu médico. Muito. O meu médico, a gente brinca, a gente fala besteira, a gente faz... Ó, eu tenho o telefone pessoal dele. A hora que eu quiser falar com ele, eu falo com ele. Então, sabe, é muito assim, de boa mesmo. É a relação que eu tenho com ele. Ok. Isso aí, eu vejo em você, Ju, uma mulher que se cuida. Sim. Né? Você é muito bonita. Obrigada. Né? Muito bonita, a pele linda, o seu estilo. E nós temos uma consultora de imagem aí, né? Maravilhosa, que já me ajudou muito, inclusive. Então, Ju, como é que é essa parte de você não se perder de si mesma, né? Cuidar de você, cuidar da sua aparência. Como que é esse... O que você diria, por exemplo, para as mulheres que estão nessa situação? A autoestima cai? Uma mensagem mesmo. Mensagem. Olha, não deixem de perder os bons momentos por causa disso. Porque eu já tive em pontos de quase perder, por exemplo, meu primeiro dia das mães na escola, porque eu estava careca. Então, assim, não seria justo comigo e não seria justo com o meu filho que estava lá, né, ensaiando ali, esperando apresentar aquilo para mim.
Então, eu falava, cara, eu vou ser a única mãe careca na festa da escola de apresentação, cara. Tipo, vai ser muito ruim isso. Meu filho vai ficar com vergonha, sei lá, alguma coisa assim. Então, cara, não tenha vergonha. Dá o seu melhor. Aí, sabe o que eu fiz? Essa pessoinha aqui me ajudou pra caramba. Que eu fui na loja de uma amiga minha, né? E ela estava lá dando assessoria para as pessoas que estavam comprando na loja. E eu falei, quer saber? É como eu falei, né? O problema a gente encara e resolve, né? Nomeia ele, a gente resolve. E aí, quando não dá pra você resolver, você se adapta. Eu tava careca, eu tava pra resolver careca, não. Então eu tinha que fazer por onde, tirar a atenção da careca, pra eu me sentir bem, pra eu encarar todas as outras mães cabeludas que estavam lá e poder assistir o meu primeiro Dia das Mães e não ser injusta comigo nem com meu filho. Poder viver o meu momento, entendeu? Não me deixar levar por conta de uma careca. Então, assim, a careca dói e tudo, então eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu fui lá, falei, aí a Fabi me ajudou a escolher uma roupa, escolhi um macacão lindíssimo. Aí ela falou, você pode usar uma bolsa verde, um macacão laranja. Aí eu comprei um macacão, eu comprei a bolsa, eu comprei sandália nova, eu comprei bijuteria nova. Ela distribuiu o olhar para outras coisas. Áreas. E ela falou assim, o lenço, você pode usar um lenço mais numa cor mais neutra, que daí você tira... Então ela me orientou. Você tira a atenção daqui. Só foi muito elogios, né, Ju? Foi maravilhoso, minha filha. Eu tava me sentindo linda, maravilhosa. É muito bom mesmo isso. Careca. Aí eu passei uma maquiagem, que eu gosto de passar uma maquiagemzinha e tal, um brochezinho, um batom. E aí eu fui toda linda, maravilhosa, para a festa de encerramento de Dia das Mães lá do meu filho. E foi maravilhoso. Então, o que eu falo assim, não se entrega. Procura fazer o que você gosta de fazer, o que te faz sentir bem. No meu segundo livro, eu tenho um áudio só para paciente oncológica. Eu falo, levanta daí, vai passar um batom, vai passar um lápis de olho, para você se olhar no espelho, para você se ver melhor. Não é futilidade. Não é como você se vê. Se você começar a se olhar no espelho, tá doendo pra caramba, que aquilo ali tá careca, cara de minhoca, sabe? O seu corpo totalmente diferente. Você vai fazer o quê? Você tem que ficar melhor pra você se olhar e falar, não, o câncer não me venceu, o câncer não vai me vencer. Quem manda aqui sou eu. Então, você que tem que mandar. Então, é usar os recursos pra você poder se sentir melhor, entendeu? Você já disse, mas assim, a gente sempre finaliza o nosso podcast pedindo para nossa convidada deixar uma mensagem. Assim, se essa mensagem ficasse exposta em todos os outdoors do mundo, né? A Adriana que sabe falar direitinho. Ai, meu Deus do céu, gente. Será que eu tenho essa inspiração de falar assim? Tem sim. Você já escreveu 2 livros? Eu escrevi 2 livros. E esses livros estão disponíveis? Comigo. Com você? Comigo, A gente vai deixar no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Pode colocar @Juliana Padoani, com i no final. E aí pode me chamar lá que eu atendo. Uhum. Então, se você pudesse deixar essa mensagem para todas as mulheres do mundo. Fala aí, Adriana, do jeito que você... Adriana sabe falar. Para me inspirar. É porque, assim, o nosso podcast são para mulheres. Para mulheres. Então, a mulher que está te escutando, que às vezes pode estar com câncer e não sabe. A mulher que está te escutando, que acabou de descobrir um diagnóstico de câncer. E a mulher que é mãe e que pensa assim, meu Deus, como que eu vou cuidar do meu filho, né? Então, assim, para todas as mulheres que estão te ouvindo agora e que podem te ouvir, né, por muito tempo, porque no YouTube vai ficar gravado, né? O que você a frase que você poderia deixar para ela? Então, são situações muito diferentes, mas em todas elas, eu acredito que a fé em Deus é primordial. Se você não acredita, tudo bem, né? A gente respeita. Mas se você acredita, cara, se apega. Segura na mão de Deus e vai. Porque é Ele que vai sustentar. É Ele que vai te segurar. É Ele que vai te levar. E veja os sinais. Fica atento aos sinais. Porque você pede, Ele te responde. Então, se você estiver atenta, você vai saber que Ele está te respondendo. Agora, se você não ficar atenta, você vai achar que Ele não está falando com você. Aí você vai falar assim, não, Deus me abandonou. Não, Ele está falando com você e você não está ouvindo. Então, tá com óculos embaçado, tá com ouvido tampado. Entendeu? Então, primeiro de tudo, tenha fé em Deus. Segura na mão de Deus e vai. E depois é isso, observe os sinais. Porque Ele vai te dar os sinais, sabe? No livro ali, quem lê vai entender que Ele dá vários sinais, vários. E aí é você e Ele, cara, é sua relação com Ele, é o que você fala com Ele. Porque Ele vai responder aquilo que você tá perguntando. Não o que o outro tá perguntando. O que o outro tá perguntando, ele vai responder pro outro, não pra você. Então, você tem que ficar atenta ao que você fala com ele, pra você entender o que ele tá falando com você. Porque ele vai falar com você, ele vai te trazer respostas,
daquilo que você pediu. Né? bem. Então é isso. Legal. E aí, tô folheando aqui o seu livro e tem as fotos e a gente consegue perceber e acompanhar um pouco dessa jornada. Sim. Que é linda. Eu gosto sempre de usar uma frase do Ariano Suassuna, que ele disse que uma história difícil de viver, uma vida difícil de viver é uma história boa de contar. De contar. E nós já estamos aqui há mais de uma hora. Sério? E a gente... Mais de uma hora. Mais de uma hora e a gente não conseguiu desgrudar da sua história. Então, isso é maravilhoso. E você é uma inspiração e a gente deseja que essa mensagem deste encontro de hoje, ele fale para você, mulher, que tem alguém na família ou você própria, não perder a esperança, né, em você mesma, que é possível a gente enfrentar os desafios da vida de uma maneira positiva, tentando acolher e entender os aprendizados e sair dessa melhor do que você entrou. E essa é a história. E você veio para cumprir um propósito. Um propósito. Na verdade, depois que eu voltei pro Brasil, porque eu tive que voltar, não contei aqui, mas eu voltei porque deu tumor pela terceira vez na cabeça, apareceu, e já não tinha mais o que fazer. Então a médica me deu meses de vida. Isso foi véspera de Natal de 2020. Então ela falou assim, no próximo Natal você já não tá mais aqui. Aí eu falei, então eu vou embora, porque eu não vou morrer no país dos outros. Como é que vai ser ficar isso? Com a sua família. Entendeu? Eu vou ficar perto dos meus amigos, perto da minha família, que é mais importante, vai ser mais fácil para eles, né? Aí então, pensando neles, eu vim embora. E quando eu cheguei no Brasil, eu descobri a medicina integrativa, que tá me ajudando muito. Aí eu descobri a minha habilidade com a escrita. E aí eu lancei um livro. Aí o pessoal gostou, pediu o segundo, eu lancei o segundo. E aí então eu fui descobrindo o meu propósito. E isso foi em 2020. Nós estamos aí em eu mudei em 21. Já estamos em 24. Aí eu falo, hoje eu tô vencida, entendeu? Já passei por todas as realidades. Eu já passei. Olha que lindo, gente. Fica aqui então, né? Nós vamos deixar aqui embaixo o contato da Juliana. Então, eu acho que vai ser maravilhoso você ler isso aqui. Isso aqui vai inspirar a sua vida. E com isso, nós finalizamos o nosso encontro, né, de hoje, com esse podcast, essa inspiração toda. Muito obrigada a todos. Siga o nosso podcast Pode Mulher. Tá no YouTube, no Spotify. Toda quarta-feira, 20 horas. A gente espera vocês. Um beijo. Muito bom. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. E até a próxima.